Você provavelmente não consegue isolar seu dedo anelar. Toda vez que mover o mindinho ou o dedo médio, você também move o dedo anelar. Isso porque o movimento dos dedos é regulado por dois nervos que vêm do antebraço. Um deles, o nervo radial, é responsável pelo polegar, indicador e metade do dedo médio. E o outro, o nervo ulnar, cobre o mindinho, anelar e a segunda metade do dedo médio. Esses dois nervos são entrelaçados, o que dificulta levantar o dedo anelar sozinho, sem mexer os dedos médio e mindinho. Ainda assim, com a prática, você pode fazer isso de forma muito mais fácil, por exemplo, se for músico. Não é verdade que as pessoas não podem tocar na ponta do nariz com a língua. Esse superpoder é chamado de sinal de Gorlin, e cerca de 5 a 10% das pessoas em todo o mundo podem fazer isso. Aqueles que conseguem fazê-lo também geralmente são capazes de tocar o queixo com a língua. Pessoas com hipermobilidade nos polegares podem dobrá-los para trás. Parece bem estranho e muito poucas pessoas conseguem fazê-lo. Ainda assim, está tudo bem. Também não faz mal dobrar um polegar dessa maneira. E não é apenas no polegar que se manifesta. Algumas pessoas apenas levam a flexibilidade a um próximo patamar. A hipermobilidade permite que indivíduos raros torçam o corpo em posições estranhas como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés, fazendo uma ponte traseira e todos os tipos de extensões. Mas em alguns casos, essa condição pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processamento das emoções. Poucas pessoas realmente conseguem digerir leite. O problema é que tem uma enzima especial, vamos chamá-la de ajudante, que quebra os açúcares presentes no leite. À medida que a pessoa cresce, ela perde essa enzima. E apenas um pouco mais de 30% de todas as pessoas retém parte disso. Da próxima vez que você estiver conversando com um amigo, tente inspirar pelo nariz. Não faça uma pausa para inalar, tente fazê-lo no meio de uma frase enquanto fala. Isso pode ser bastante difícil. Apenas cerca de 1% das pessoas consegue fazer isso, e geralmente são músicos. Algumas pessoas podem ouvir seus globos oculares se movendo dentro das órbitas oculares. É uma condição rara que cerca de 1 em cada 500 mil pessoas tem, e não é tão legal quanto se pode pensar. Isso é causado por um pequeno orifício no osso que cobre o ouvido interno. Quem tem essa condição também pode ter problemas de equilíbrio e ouvir seus próprios batimentos cardíacos com muita clareza. Você consegue mexer as orelhas intencionalmente? Parabéns! Cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover ambas, de uma vez só, apenas 22% podem fazê-lo. Mexer as orelhas costumava ser uma coisa comum para nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que podiam realizar uma variedade de movimentos. Isso não é mais necessário hoje, mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a mexê-las, leva apenas tempo e prática. Cerca de 1/3 de todas as pessoas podem levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. Mas a capacidade de levantar as duas sobrancelhas separadas uma da outra é muito mais rara. Se você não está entre elas, é porque ainda não consegue controlar e mover os músculos correspondentes. Mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique na frente de um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mexa a outra para cima e para baixo. E então, faça o mesmo com a outra sobrancelha. Isso ajudará você a aprender a movê-las separadamente. Imagine cair do telhado de um prédio de 10 andares e se safar com algumas contusões e arranhões, mas sem ossos quebrados. Tal anomalia genética foi descoberta em 1994. Ela torna os ossos de uma pessoa cerca de 8 vezes mais densos do que o normal, o que basicamente os torna indestrutíveis. Houve um caso em que um homem sofreu um grave acidente de carro e não apenas sobreviveu, mas não teve uma única fratura. O que é ainda melhor, pelo menos para ele, é que esse superpoder parece ser hereditário. Isso significa que ele poderia passá-lo para seus filhos, e eles também seriam inquebráveis. Estenda a mão e coloque um anel na dobra do cotovelo, depois gire a palma da mão. Se o anel não cair, você é uma pessoa rara. Dizem que apenas 2% das pessoas podem fazer isso, mas isso é discutível. Nossos olhos nos permitem enxergar milhões de cores e tons graças a 3 tipos de cones dentro deles. Cada tipo é responsável por ver uma variedade de tons entre as 3 cores principais, vermelho, verde e azul. Mas há pessoas que têm um tipo de cone extra. São chamadas de tetracromatas, e nem podemos começar a imaginar como o mundo se parece para elas. Elas veem milhões de tons a mais do que os outros e podem mostrar a diferença entre 2 cores praticamente semelhantes. Curiosamente, a maioria dos mamíferos costumava ter 4 tipos de cones nos olhos no passado distante, mas um deles foi perdido no processo de evolução. 90% das pessoas são destras e apenas 10% são canhotas.
Mas também há uma porcentagem muito pequena de pessoas que podem usar ambas as mãos igualmente bem, incluindo escrever, desenhar e fazer qualquer tarefa. Pessoas naturalmente ambidestras representam apenas 1% de toda a população, que é de cerca de 70 milhões de pessoas. Se você quiser verificar se é uma dessas pessoas, tente escrever a mesma frase com as duas mãos, ou desenhar um círculo primeiro com a direita e depois com a mão esquerda. Se não houver diferença, parabéns! A propósito, esses exercícios são muito bons para equilibrar os hemisférios do cérebro, independentemente de qual seja a sua mão dominante. A maioria das pessoas depende das previsões meteorológicas e precisa ajustar suas roupas dependendo da estação para evitar pegar um resfriado. Mas nem todo mundo é assim. Alguns sortudos aprenderam a manter o corpo aquecido no frio. Esses heróis destemidos podem andar no frio usando apenas sungas e se sentir confortáveis. Eles podem ficar descalços na neve e até nadar em um rio ou buraco de gelo. Normalmente, esse talento não vem naturalmente. As pessoas temperam seus corpos por anos até se acostumarem a resistir ao frio extremo. Aperte todos os seus dedos, exceto o polegar. Agora, estenda os dedos indicador e médio e o dedo anelar com o mindinho em diferentes direções. Conseguiu? Se sim, você provavelmente seria um músico maravilhoso, porque os nervos das palmas das mãos estão bem desenvolvidos. Todos os dias, as pessoas usam a língua para reconhecer gostos diferentes e se comunicar umas com as outras. Mas ela também é uma ótima ferramenta para vários truques. Como eu disse no início desse vídeo, cerca de 5 a 10% das pessoas conseguem tocar a ponta do nariz com a língua. O título atual da língua mais longa do mundo pertence a Nick Stobrow, dos Estados Unidos. Sua língua mede 10,1 centímetros, de acordo com o livro dos recordes Guinness. Há também outro candidato cujo nome está no livro de recordes indianos para a maior língua, com incríveis 10,8 centímetros. Mas uma língua masculina adulta média tem apenas cerca de 8,4 centímetros de comprimento, e a língua feminina média é de 7,9 centímetros. É por isso que a maioria das pessoas não consegue realizar o truque do nariz tão facilmente. Fazer um nó em um pedúnculo de cereja é um desafio popular em festas, mas apenas algumas pessoas conseguem fazê-lo correta e rapidamente. A Al Glinick estabeleceu o recorde mundial do Guinness em junho de 2014, quando fez 14 nós de pedúnculos de cereja em 1 minuto usando apenas a língua. Se você quiser tentar bater o recorde dele, pratique com paciência e escolha hastes mais longas, com cerca de 3,8 centímetros de comprimento. Tem muitos tutoriais sobre esse tópico na internet. Ketchari Mudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua na boca. O ideal é que ela deva ir acima do palato mole e repousar no início da cavidade nasal. Este asana ajuda a renovar a mente e o corpo e superar a sede, a fome e a ansiedade. Alguns dizem que também ajuda a se tornar um sonhador lúcido profissional se você adquirir o hábito de adormecer com Ketchari Mudra todas as noites. Mas a maioria dos principiantes em yoga passa meses e até anos para alcançar a cavidade nasal. E se você puder fazer isso imediatamente, é um sortudo. Você pode sentar no chão e voltar sem a ajuda de suas mãos ou joelhos? Esse desafio simples é chamado de teste de sentar-levantar. Embora os cientistas não concordem se esse teste é confiável para dizer qualquer coisa sobre sua saúde, você ainda pode usá-lo para verificar se seus músculos e coração estão fortes o suficiente. Se você não conseguir sair do chão sem o apoio das mãos ou joelhos, talvez seja a hora de voltar para a academia.